as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. O pecado, ele causa uma separação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. E isso faz com que a mão do Senhor se retire, por causa que Deus, a Bíblia diz, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, que o nosso Deus, Ele é santo, e por Ele ser santo, Ele não se contamina pelo pecado ou pelo mal. Mas o homem sim, o homem, ele se contamina e contamina os outros através dos seus pecados, ou levando outros homens, outras pessoas a pecarem e a viverem uma vida que desagrada a Deus, e por isso não são abençoados pelo Criador, pelo Deus eterno e poderoso. Veja bem o que aconteceu no Brasil antes desta pandemia chegar. As pessoas se comportavam como se Deus não existisse. Pegavam Bíblias, queimavam, rasgavam, pegavam grandes símbolos do cristianismo e profanavam a palavra, profanavam o livro sagrado e profanavam o próprio Deus, o Senhor Todo-Poderoso. E Deus, Ele está atento a tudo aquilo que acontece na face da terra. Ele pode não estar no lugar que está acontecendo aquilo que está ofendendo o seu nome, mas Ele está vendo aquilo que está sendo feito e que é uma ofensa contra Ele. E no momento certo, a misericórdia de Deus se retira, e no lugar da misericórdia entra a ira de Deus, que é o que está acontecendo agora com o Brasil. E para a ira de Deus se retirar, é preciso que o homem se arrependa, é preciso que o homem reconheça que ele errou e se volte para o Senhor, para o Deus Todo-Poderoso. Então a palavra de Deus, ela nos dá uma receita. Qual é a receita? A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, Provérbios de número 28 e versículo 13, a palavra de Deus diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessam e deixa alcançará a misericórdia. Alguém diz: olha, arrependimento não salva. É verdade, arrependimento não salva, porque quem salva é Jesus. Mas todavia o arrependimento é uma característica daquele que futuramente será salvo, porque aquele que arrepende-se, a palavra de Deus está dizendo, ele alcançará misericórdia da parte de Deus e prosperará no seu caminho. Aleluia! Porque quem salva é Jesus. João capítulo 14, versículo 6. A Bíblia diz que o próprio Jesus falou isso, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então aquele que reconhece que errou, aquele que confessa o seu erro, que é uma confissão de pecado, ele arrepende-se e alcança de Deus misericórdia. E alcançando de Deus misericórdia, ele tem acesso novamente à graça de Deus. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 5, e versículo de número 20, a Bíblia vai dizer assim: olha, eu quero que você me acompanhe no nome de Jesus. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 5, e versículo de número 20, que veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Só há um meio de nós sermos livres e perdoados dos nossos pecados, é Jesus Cristo de Nazaré. E só há
conhecido e passamos a termos os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Porque o homem que, vivendo a sua vida e vivendo-a no pecado, a Bíblia vai nos dizer em Romanos capítulo 6, versículo número 23, a Bíblia diz que o salário do pecado, o pecado tem um salário, e o salário do pecado é a morte espiritual e morte física. Agora, o dom gratuito de Deus, a Bíblia diz que é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, se o salário do pecado é a morte, então só há uma escapatória para todos nós e para a humanidade. Qual é o escape para a humanidade? O escape para a humanidade é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Bíblia diz, aleluia, em Atos capítulo 4, versículo de número 11, versículo de número 12, que alguém perguntou para os apóstolos como eles deveriam ser salvos, e Pedro diz: olha, não há nenhum outro nome dado nos céus, e nem na terra, e nem debaixo da terra, pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Emanuel, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, enviado para a terra com a missão de resgatar a humanidade para Deus e perdoar a humanidade dos seus pecados, para termos acesso ao trono da graça de Deus, por um novo e vivo caminho, não mais pelo véu, aleluias, não mais por meio de sacrifícios de bode ou de touros, agora por meio do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado lá na cruz do Calvário por causa da humanidade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz, a Bíblia diz que o homem trabalhou, granjeou muitos tesouros na terra, fez seus celeiros, amontoou tesouros aqui na terra e deixou esses tesouros tornarem-se o seu Senhor. E a Bíblia diz que ressoa a pergunta do céu e diz: como? Se hoje te pedir a tua alma, o que é que farás? Porque certamente se preocupou